A roda da fortuna é um dos símbolos, um dos temas mais recorrentes no teatro barroco espanhol, assim como os sonhos também na literatura espanhola como um todo. Porém, no texto de hoje, o Borges vai relacionar e vai escrever sobre esses dois temas com aspectos que nenhum outro antes tratou, mas que sem os anteriores não teria como ele ter feito o que ele fez. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo do nosso Dom Quixote e, através dele, escolhendo temáticas, gêneros, questões textuais, literárias que tratem as nossas reflexões por aqui. Julho, para mim, sempre foi um mês que junta férias, inverno e, por isso, é o casamento ideal para fazer muita leitura boa, para ler livros com mais calma, livros grandes, com mais tempo e talvez para repetir leituras e rever, analisar com essa maior tranquilidade e encontrar aspectos ainda não vistos em textos já bastante lidos. Hoje eu vou comentar com você um conto argentino do Borges, porém, para chegar nele nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura mexicana, o feriado mais famoso dos mexicanos, adaptados das culturas astecas, celtas e europeus católicos. Depois eu vou fazer um comentário mais resumindo e puxando alguns aspectos de análise do conto em si. E por fim a gente vai cair na mimesa, como sempre, viajando agora no tempo. Os astecas, uma cultura pré-colombiana ali da região da Península do México, também chamados de mexicas, eles acreditavam que era preciso cultuar a memória dos mortos para que as suas almas, ou o que eles considerariam, né, a existência após a morte, pudessem seguir no segundo plano, né, continuassem existindo de alguma forma no universo, para que eles também retornassem e auxiliassem quem continuava aqui no mundo dos vivos. Na Europa, uma coisa que nós aqui no Brasil, devido à nossa colonização ibérica, tomamos, especialmente ainda é muito comum você ver essas representações no interior do país, a ideia de que pássaros ditos agoureiros, as aves geralmente de rapina, coruja, corvo, em alguns casos aqui azulão, já vi esse comentário no sertão, são pessoas, as almas dessas pessoas que vêm em formato de pássaro e ficam no lugar onde elas viveram, onde seria importante. Uma dessas aves chega ali à noite, fica em determinado ponto, porque enquanto ela era viva, era uma pessoa, ela viveu ali ou foi morta ali, inclusive. E a própria ideia da roda da fortuna, que eu mencionei no início, que é muito presente no teatro espanhol, tem a ver com isso também. A vida e a morte é enxergada em sentidos de ciclos, em movimentos cíclicos. No caso da roda da fortuna, mostrando que há momentos de alto e há momentos baixos na nossa jornada, mas que não tem nada de karma, não tem nada de consequência, são ciclos totalmente aleatórios, comandados pela deusa, por uma figura mitológica chamada de Fortuna. E o teatro barroco espanhol está cheio dessa ideia. Em várias culturas há a percepção de que a vida e também a morte, tudo o que acontece, ocorre por ciclos e muitas vezes sem círculos. Só para citar aqui, dentro dessa cultura espanhola, não só no teatro, mas durante o Barroco, nós temos Dom Juan Tenorio, El Burlador de Sevilla, El Lazarillo de Tormes, o próprio Dom Quixote, o Sancho, metade dos personagens dentro do próprio livro do Dom Quixote passam essa ideia cíclica. Mas também todos esses personagens aqui citados têm uma representação de alguém que vem de fora. Tanto o Quixote, como o Sancho, como o Lazarillo estão sempre em movimento, saindo de um lugar para outro. O Dom Juan, seja no Dom Juan Tenorio, seja El Burlador de Sevilla, El Buscón de Quevedo e várias outras obras, tem essa ideia de não um estrangeiro total, todos seriam espanhóis, mas sempre uma pessoa que não é daquela localidade. E é assim que começa o conto de As Ruínas Circulares. Há um forasteiro que chega a uma ruína de um antigo templo, e esse templo, assim como muitas das pedras que restaram dos celtas, dos druidas,
tem à sua disposição circular. Ainda que sejam ruínas, se percebe que era um ambiente montado em formato circular. E esse forasteiro chega ali com o intuito de criar um homem perfeito, através dos seus sonhos. Não só através dos seus sonhos, mas construindo esse homem perfeito nos seus sonhos, naquele lugar, ele teria a possibilidade de fazê-lo ultrapassar e chegar à realidade. Outro tema muito forte dentro desse teatro, dessa literatura barroca, especialmente na Espanha, que é o conflito entre realidade e sonho. Isso é tão forte no barroco espanhol que segue até em outras obras do modernismo, do romantismo até hoje. Mas o que talvez una todas essas relações dicotômicas entre sonho e realidade nessa cultura, nessa literatura, nessa arte, é que sempre há uma frustração do sonho. Não à toa, o Quixote acaba sendo a representação máxima de toda essa literatura, né? O sonho em desilusão. E por que isso? Esse homem, que até então é um forasteiro naquele lugar, não consegue criar o seu homem perfeito, a sua criatura perfeita. Até que ele se vê num ambiente como professor de uma turma de alunos. Ali ele está ensinando aulas que misturam anatomia com magia, uma mescla de coisas quase alquimista. Começa a perceber quem é o seu melhor aluno. Ele acaba dando um jeito de dispensar todo mundo, ficando só com esse aluno e lapidando ao máximo para que ele seja um homem excelente. E aqui isso numa espécie de devaneio. Durante a leitura fica estranho se ele está sonhando, se é realidade ali dentro do templo. O templo se transformou numa grande escola, quanto tempo se passou. E aqui talvez seja uma representação universal de que todo professor tem probleminhas com o ego. Ele começa a ver nesse aluno excelente, nesse aluno do sonho de qualquer professor, muita identificação consigo mesmo. E que os patamares de perfeição aos quais ele quer fazer com que esse aluno se desenvolva, né, que esse aluno chegue, já são alcançados por ele mesmo. Mas lembra que o sonho espanhol trata sempre de uma desilusão, né? Então, ele começa a ter insônia, não pode mais sonhar com o seu aluno perfeito, o aluno desaparece, tudo desaparece, ele está ali no meio das ruínas, pronto, sem ter conseguido fazer o seu homem perfeito. E principalmente nessa parte que ele está tentando, com essas noites de insônia, esse texto do Borges, que vai ter referência até dizer chega, talvez seja um dos textos mais complexos. Eu gosto muito mais do que o próprio Aleph. Me chamou mais a atenção e talvez esteja acima do Pierre Menard, o autor do Quixote. Há muitos paralelos, especialmente nesse momento, a complexidade de várias referências, de vários tópicos, de vários textos, num mesmo conto, num conto curto. Nesse momento, Ruínas Circulares me fez lembrar muito o Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, que está em busca do super-homem. Tudo bem que não tem os mesmos conceitos do que essa criatura perfeita do Borges vai ter, mas ainda assim seria uma espécie de homem ideal. Não só isso, a lei do eterno retorno é basicamente o que rege o circular daquele tempo. O Nietzsche publica o Zaratustra em 1885. Borges publica essa obra já na década de 40. Então, com certeza, há influência do autor alemão aqui nesse texto. Assim como Zaratustra é um texto filosófico, mas tem muito do literário, tem de história, de outras questões, muito reflexo da humanidade. Esse conto, Borges, mesmo tratando de ficção, ele originalmente não pertence e depois é adicionado à coleção Ficções, trata muito desses três aspectos: filosofia, literatura e o exacerbado do humanismo, do que seria humanidade. Nessa busca dentro das ruínas circulares pela criação do homem ideal, o Borges vai tratar de religião, mitologia, do conceito do que é realidade, melhor, do que não seria realidade, construção da identidade, qual o propósito da existência humana, da vida de um único indivíduo. Conceitos de psicanálise irão rolar solto aqui, assim como rola no Zaratustra. E assim como as ruínas são circulares, as insônias desse personagem também vão estar ali se repetindo num ciclo incessante, até que elas têm um período de pausa e ele tenta agora criar um outro tipo em um novo homem, uma nova criatura ideal. Só que dessa vez com uma outra estratégia, fazendo parte por parte. A primeira parte que ele escolherá criar é o coração. Mas quando ele finalmente consegue criar,
a sua criatura, ele não pode dar vida a ela. Mais uma frustração aparece no caminho desse forasteiro, professor, que agora representa um momento em que nos deparamos com um sonho que aparentemente o alcançamos, mas ele não é possível ser realizado na sua completude. Até que então, andando pelas ruínas, cavucando as ruínas, ele tenta encontrar a divindade daquele templo. Ele se depara com o que seria uma espécie de pedaço de uma escultura de um tigre e outra de um cavalo, mas não consegue conectá-las, aquilo não faz sentido para ele na sua cabeça, não descobre nada, não consegue encontrar nada sobre aquela divindade. E então ele tem uma ideia: se o que eu sonho existe, se com os meus sonhos eu consigo criar os meus personagens, ou o que seria o meu homem perfeito, eu vou deixar o meu homem aqui, ainda sem vida, ainda inanimado, mas ele vai continuar aqui. E eu vou começar agora a sonhar com a divindade para que ela apareça. Zaratustra, mais uma vez, Nietzsche, Deus está morto. E o conceito de não necessariamente ele está dizendo que Deus está morto, mas que Deus é uma projeção da mente humana, da sociedade. E dito e feito, o Deus das ruínas aparece para ele. E esse Deus é o fogo. Que essa tentativa de ir atrás do Deus e o Deus não chegar, e o Deus é o único que pode dar vida à sua criação. Ele corre atrás de Deus e Deus não vem naturalmente, então ele precisa criar Deus. Então aqui nós podemos ter uma representação, um simbolismo do que é a literatura, do que é, na verdade, a arte, a concepção artística. Nós poderíamos, a grosso modo, dividir as percepções da arte de duas formas. Aquele viés mais romântico, que imaginava que a literatura, que a arte, que a produção de uma obra de arte vem quase como um dom divino, que o homem, o artista, seria apenas um receptáculo daquela ideia, devido a um talento nato, único, ele consegue pintar uma Mona Lisa, escrever um Dom Quixote, enquanto há o outro grupo, um grupo mais do realismo, muito valorizado pelos modernistas, por exemplo, que pensaria na arte como engenho, como produção. Ainda que se trate de um Proust, de um James Joyce, uma Virginia Woolf que tenta emular o pensamento, que parece que aquilo ali foi simplesmente jogado, está ali livre, há muito engenho, há muito trabalho por trás. E o fogo, como essa representação vinda também da cultura grega, do próprio conhecimento em si. E é muito interessante pensar nesse momento do conto com essas percepções, porque ainda que exista história da arte, exista conceito da arte, existe teoria da arte, teoria da literatura, do teatro, nós entendamos todos os engenhos, entendamos como se formulam as palavras, como é o processo artístico de determinado autor, de determinado pintor, mas ainda assim a arte é algo que nós não conseguimos tocar, não conseguimos conceber, não conseguimos materializar. Uma coisa é uma obra de arte, um livro, um quadro, uma música. Outra coisa é a arte, porque esse livro é arte, porque esse não é. Ainda que tenha todos os tópicos explicando, é como se ainda não abarcasse toda a complexidade desse conceito. Quando finalmente, através do Deus do Fogo, o agora mago, por essas possibilidades de tocar com o divino, a arte como possibilidade de alcançar o imaterial, de tocar o imanente. A sua criatura, o seu homem ideal está vivo, ele tem uma relação quase paternal, e manda agora a sua criatura, que ele domina do seu filho, para o extremo oposto daquele ambiente, para que ele continue se desenvolvendo. Aí pensarmos na obra literária como algo que é desenvolvido por um autor, que é criado por um autor, mas que ainda assim tem vida própria. Quixote é maior do que o próprio Cervantes, então é algo que ele consegue se desenvolver por si, que ele abarca pontos e dimensões que o autor não consegue nem imaginar. E esse filho vai nessa jornada. Quando ele vai, o agora mago, o seu pai, fica preocupado. A gente pode pensar no Quixote, no Augusto, no Niebla, nessa brincadeira que o Cervantes trabalha, que já apresentava-se antes. Ele se preocupa com a reação desse filho ao descobrir que ele é uma criação. O Borges usa termos como simulacro, como fantasma, como espectro, porque ele ganha vida, mas ele não possui memória, ele não teve infância, ele não teve essa parte de formação. Ele já nasceu
pronto, digamos, daquela forma, né? Ele não possui memória. Até então só ele e o Deus Fogo sabem, né, da origem e tudo mais sobre aquela criatura. E pensar no Deus Fogo, criar esse moço, essa criatura que não tem memória, eu lembrei do inferno do Dante. E logo no início, quando o Dante está na floresta e vai entrar no inferno, né, nas portas do inferno, possuem a mensagem: abandonai as esperanças todos vós que entrais. Porque a esperança, nesse caso, não seria apenas um idealismo, mas a confirmação através do conhecimento desse ciclo, de como as coisas funcionariam, de que há possibilidades lá na frente. Porém, como essa criatura não tem o conhecimento anterior, ele não tem os pressupostos para entender esse movimento circular de o que poderia acontecer no futuro. Então, seu futuro pode ser muito desesperador, pode ser um inferno, onde só ocorra um ciclo negativo. Ele não encontra a esperança por não ter conhecimento artístico, ele é apenas a criatura, ele não tem conhecimento teórico, ele não tem ferramentas para lidar com as situações. Enquanto ele vai, o seu criador fica ali. E eu queria comentar rapidamente os 3 nomes que esse criador, ou os 3 títulos que ele possui no decorrer do texto. Primeiro, ele é um forasteiro, ou seja, ele não pertence àquele lugar. Ele chega de fora, ele é estranho aquelas ruínas, ele é estranho àquela circunstância. No segundo momento, ele passa a ser um professor. Ele domina agora o conhecimento necessário para lidar com aquilo que anteriormente era estranho. Não só ele tem esse conhecimento, mas ele pode orientar as outras pessoas sobre isso. Ele pode até emular no sentido de reproduzir, mas ele não cria do nada, porque ele é apenas um professor, ele é apenas um teórico. Ele ainda não é um mago, que é o seu título final. Ou seja, ele ainda não é um artista. E apenas quando ele se torna um artista, um mago, com o acesso a esse Deus, a essa divindade, ao sobrenatural, aquilo que há de humano, né? Aquilo que está além das letras, ele pode criar a sua criatura. E em todos esses movimentos, mostram como a relação desse artista é solitária. Ele chega sozinho, ele está dando aula, mas ele se vê sozinho, ele retira todos da sala e fica com apenas um aluno. Depois esse aluno deixa, ele não consegue dar vida, cria a sua criatura vai embora, ele continua sozinho. Para fazer as coisas, para poder criar, ele precisa sonhar. O momento do sonho é quando nós nos deparamos com o nosso id, com o que há de mais individual, íntimo de cada um de nós. É um momento totalmente solitário. E toda essa preocupação que ele tem quando o filho vai embora, como seria a sua reação quando ele descobrisse que na verdade era um simulacro, um fantasma, uma representação, ele não seria real, traz à baila novamente a discussão sobre mimese na arte. Quixote, o Augusto Niebla, como eu falei, mas lembrando isso de mimese não como cópia, como muitas vezes é colocado, mas como a representação de algo que existe na realidade. Durante a leitura eu fiquei pensando, tudo bem, se ele é uma representação, ele é a representação de algo que é real. Mas se nós formos parar a pensar no Borges dentro dessa tradição cervantista, ele realmente pode se tornar real. Como essa criatura poderia se tornar real? Aqui nós temos uma representação novamente de uma ferida narcísica, dessa desestabilização por entender a finitude, a fragilidade, a impotência da nossa existência. E de tudo o qual nós nos baseamos são frangalhos, são mentiras, né? Tanto representando no que poderia vivenciar essa criatura, descobrindo que ela não é, como a representação da nossa modernidade, que, em grosso modo, pensando no princípio de heresia do Peter Gay, é justamente a destruição ou tornar em ruína tudo aquilo no qual a arte, o conhecimento humano, a religião, a mitologia, o que for, se baseava daquele momento, né? E circular porque é um movimento que persiste. A construção desses templos, dessas bases, e depois elas se destroem e se tentam criar outros, e sempre através do sonho, da busca por uma utopia, e isso chega à desilusão e quebra mais uma vez e se começa tudo de novo. Só que quando ele se preocupa do filho descobrir, né, da criatura descobrir que é uma criatura,
O Borges usa um termo, ele sinaliza que o mago descobrir se uma criatura seria uma humilhação. Aí esse termo novamente da ferida narcísica, né? As 3 grandes feridas ali que o Freud levanta ele mesmo, com a ideia do ego. O Darwin com a ideia do evolucionismo, tirando o homem desse ponto de criação divina. E o positivismo, mostrando que a existência não é necessariamente uma questão de escolhas, mas de consequências de como o meio social conduz a nossa vida. Esse ponto dessa ferida narcísica em si, no criador, não na criatura, a criatura está lá, a gente não sabe muita coisa ainda sobre isso, é justamente pensar onde está o foco da arte, especialmente a arte modernista, e vou citar o Peter Gay mais uma vez, que é um movimento cíclico também. Quando a crítica, a historiografia coloca o movimento, né, o espírito de um tempo para a criação artística naquela época, ela está focada no autor e ela está focada na arte. Aqui no Borges está claro, não só por nós estarmos o tempo todo com o autor e não com o artista e não com a arte, mas por outras coisas que vão acontecer no final, eu não vou dizer por spoiler, mas colocando, claro, também o Borges dentro desse período do modernismo, que o Peter Gay vai dar esses 2 aspectos. Eu acabei de falar da heresia e o outro é um exame cerrado de si mesmo, e o personagem do Borges é muito ensimesmado, mesmo em foco, em busca dessa criatura. Lembra lá do Estudante, né? Ele está tentando fazer com que essa criatura ideal, na verdade, seja uma réplica dele mesmo. Interessante pensar isso num autor como Borges, que para ele a autoria, né, o seu nome no final não importava muito. Temos aí o Pierre Menard, né, naquele ciclo infinito também de quem é o autor de fato, se o autor existe. Porque o Borges, nesse ponto, vai se assemelhar um pouco com o pensamento antropofágico do Mário Douzo de Andrade, que ele vai mostrar como nós, na verdade, escrevemos em débito de outros. Quando eu produzo, nesse caso aqui, a criatura, ela não é apenas um simulacro de mim, né, enquanto artista, enquanto autor, mas uma costura, né, de tudo aquilo que eu já consumi também enquanto arte de outros. E que, na verdade, toda a história da arte, já que nós conseguimos resumi-la em topos, em temas, em formas, mais ou menos, algumas formas são bons, assim, importantíssimos, mas elas sempre estão se recriando, se reoxigenando, partindo de mais ou menos uma dezena de aspectos recorrentes. E pensar esse exame cerrado de si mesmo, né, nesse autor em si mesmado, não seríamos nós mesmos, e aí pensando com a arte, mas fora da arte também, uma própria criação nossa, aqui está bem bipartido, né? Nós temos o artista e nós temos a obra de arte, mas nós mesmos não seríamos esse tipo de formação, que nós somos construídos desse modo antropofágico, com a influência dos outros que vieram antes de nós, dos que estão ao nosso lado, mas que tem essa própria formação nossa, que nós achamos que estamos contribuindo com os outros, que estamos contribuindo com o universo, com o mundo, com isso, com aquilo, mas seguimos vivendo para nós mesmos. O fogo aqui, o Deus fogo, pode ser um simbolismo para o que refina, né, para o que lapida essa criação, ele que dá a vida. Então o artista cria, mas a crítica, a recepção é que faz com que essa obra seja relevante ou galgue mais ou menos espaço nessa distribuição, nessa percepção da arte. Ela que define quem passa e quem fica no cânone. Voltando à comparação dessa obra com o Inferno de Dante, o inferno são círculos. São 7 círculos do inferno, né, descendo como uma espiral que vai afunilando. E usando a comparação da roda da fortuna, a roda da fortuna tem a oscilação. Ela roda, então você aqui está embaixo, mas depois você sobe, baixo, depois sobe de novo. E no inferno não há oscilação. O castigo de quem está no inferno é justamente ficar reproduzindo e revivendo esses mesmos pecados, esses mesmos sofrimentos ali. E talvez essa comparação seja o segredo para o desfecho que eu vou tentar dar para a minha leitura sem dar spoilers. A falta de memória da criatura nos dá uma perspectiva sobre esses ciclos, enquanto que essa memória, ou a falta de memória, que quem lê até o final vai entender, que o autor tem, talvez representando não só ele, o Deus Fogo ali, a crítica artística, a crítica literária, possui essa outra percepção de memória, né? De uma memória seleta, às vezes de uma memória maior do que a obra em si, mas que também representa modos como nós lidamos com a arte. Não está só representando a arte e o artista,
mas o modo como nós que usufruímos dessa arte, os modos distintos que nós usufruímos, que nós a consumimos. E no final, digamos que a roda da fortuna para de girar e que ele chega no último degrau do inferno, quando ele recebe a notícia que ele receberá, uma notícia X, e deixa o mago dentro dessa tradição espanhola, mais uma vez em um encontro chocante da desilusão, assim como o Quixote encontra as pás do moinho de vento. Para a produção de fato de arte, para sair dessa superfície que acaba sendo só uma reprodução, mas não uma reprodução, digamos, antropofágica dessa arte, nós precisamos adentrar as ruínas. A ruína aqui não é só uma questão de destruição, mas de profundidade dessa arte, desse conhecimento, de acordo com a perspectiva que você lê esse conto. Esse ciclo de imaginação, esse ciclo de produção é o que faz com que a humanidade persista produzindo e persista, principalmente com o simbolismo desse texto, existindo, através dessa imaginação, dessa fabulação que mantém não só a arte, mas a vida. E a insônia, no ponto que talvez seja o grande problema do mago, professor, do forasteiro, é quando nós deixamos de sonhar. Não é o momento da desilusão do sonho por outros aspectos externos, ou quando nós mesmos paramos de sonhar. Tanto pelo viés de perder a esperança, deixar de sonhar para a vida, como deixar de produzir, ou também de consumir, de valorizar, de nos relacionarmos com a arte, o que também é uma forma de deixarmos de existir. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa é a nossa resenha de As Ruínas Circulares, do Borges. Me diz aqui embaixo se você já tinha lido esse texto. Talvez de todos os textos do Borges é o que eu gosto mais do que o Pierre Menard, inclusive. Mas comenta aqui embaixo se você já leu ou qual o seu texto favorito do Borges. Se você quer mais literatura argentina, se você quer mais literatura latino-americana ou mais literatura hispânica de modo geral aqui no canal. Nos vemos sexta-feira para mais um vlog. Lembrando, segunda-feira, pausa. A gente não se vê aqui no YouTube, mas continuamos nos vendo lá na Uma Garota Quixotesca. Enquanto isso, possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!